Fala, minha tropa, tudo certo? Aqui é Alexandre Santos. A gente está aqui para apresentar o primeiro episódio do nosso podcast chamado Floripa Mete Marcha, o podcast do Motoca. E a gente já está aqui com nosso primeiro convidado, um convidado muito especial, simplesmente porque ele é um motoca igual a todos nós, né? Que está aí na correria do dia a dia, né? Não é um influenciador, não é um artista mega conhecido, mas é alguém que conhece os problemas de verdade, que conhece as nossas dificuldades na pista aí e que conhece aquelas situações que interessa para nós estar debatendo aqui, né? Esse podcast ele se propõe a trazer a realidade nossa, então nada mais justo que a gente começar com alguém dos nossos, alguém da pista. Então, para a gente começar, eu estou aqui com o meu parceiro Marcos Roberto, motoboy iFood da Grande Florianópolis. Fala, Marcão. Tamo bem, né? Melhor ainda se tivesse mais corrida para nós e melhorasse essas taxas, entendeu? Essa ponte Cílio Luz também, que a gente vai já falar hoje ainda, eu acho, né? Com certeza. E já até mandei um print ali pra rapaziada ver ali, né? 15 kmzinho, pago 17 conto. Muito justo pelo iFood, né? O negócio deles é lucrar em cima É da gente. lucrar, lucrar e lucrar. E a gente só tem que lutar, lutar e lutar, filho. Então, Marcos, vamos começar falando aqui um pouquinho, né, cara, da tua história aí, tua trajetória dentro do iFood, né? De onde é que você veio, né? Quantos anos você tem e tal. Como é que você começou no iFood. E aí, a partir disso, a gente já continua falando sobre essas nossas dificuldades aí. Certo, é isso aí, galera. Como ele já me apresentou, né? Meu nome é Marcos. Eu cheguei em Floripa há uns 7 anos, 6 anos mais ou menos. Trabalhei 2 anos e meio empregado, depois entrei no iFood. Já tô aí com uns 3 anos e meio no iFood, eu acho. Uns 3 anos e meio, 4 anos. E na batalha com todos aí. E vamos ver, né? Seguir para as melhores. E é isso aí. Certo, Marcos. E dentro do iFood, assim, cara, o que tu acha que mais te atraiu? Para esse trabalho? Hoje tu trabalha só com iFood? Tu tem mais alguma renda? Como que funciona na tua vida o aplicativo? Tô 100% pro iFood, né? Porque no caso, minha renda principal é o iFood. É 24 horas na rua, entendeu? Certo. Mas literalmente, assim, você tem ideia, tem uma média de quanto tempo que você passa na rua no aplicativo do iFood? No aplicativo do iFood ali, para me tirar em torno ali dos meus 1.500, eu passo ali 24 horas, assim, que eu digo 7 dias na semana, eu passo ali entre 14 e 15 horas. Certo. 15 horas por dia, tira um dia de folga na semana? Um dia de folga por mês, meu filho. Tá, entendi. E você roda junto com mais algum aplicativo também ou somente o iFood? Não. Com 2, 3, mas aí tirava a mesma coisa, aí eu preferi rodar só pelo iFood, que aí eu tiro o mesmo tanto de que tá rodando com 3 aplicativos. Certo, entendi. Então, hoje, na verdade, o que começou como complemento de renda ou como uma experiência, hoje, então, se tornou praticamente o teu emprego, vamos dizer assim, É, isso né? aí, eu trabalhava no mercado, né? Aí nas minhas horas vagas ali eu fui aceito no iFood, nas minhas horas vagas eu fazia 3, 4 horinhas. Aí começava nessas 3, 4 horinhas, eu tirava meus 50 reaisinhos. Aí comecei a achar bom, aí comecei a fazer mais, aí eu já troquei meu turno ali de horário de trabalho. Já trabalhava já à tarde e a manhã toda no iFood. Aí comecei a fazer ali um realzinho a mais, aí eu digo, bora ver se vai dar certo. Como eu deixei o emprego e parti só pelo iFood, aí eu vi que eu tava ganhando ali um dinheirinho a mais, mas é aquele dinheirinho a mais que você perde todo o tempo. Não tem diversão, não tem brincadeira, não tem folga, entendeu? Tu ganha um dinheiro a mais, mas perde também um tempo a mais da tua vida, entendeu? Sim. No caso, o engajamento que a gente fala, né? Precisa ter uma Precisa ter dedicação no isso. aplicativo para que ele te mande mais rotas, né? Isso, vai ganhar mais, só que tu vai perder muito mais tempo do que tu imagina na tua vida. Vai ter Sim. diversão, não vai ter tempo pra diversão, pra brincadeira, pra família. A gente perde tempo pra família também, entendeu? Tudo isso, que a gente sai cedo de casa, chega tarde. Aí eu que nem eu digo, eu tiro 1, 2 dias por mês pra ficar com os filhos em casa, um domingozinho. E é só. O resto tudo é pro iFood. Certo. Mas tá conseguindo pagar as contas, tá conseguindo se manter, guardar um É, aquele trocadinho. negócio. 1.500 por semana, 24 horas na rua. Tá dando pra pagar as contas, aluguel, comida, casa. Só. Pra Hum. guardar, tá dando pra guardar pouquinho, mas não é lá tá guardando dinheiro pra fazer alguma coisa. E a renda da tua família hoje, ela vem só do teu trabalho? A tua esposa, ela trabalha É, também?
Hoje eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos morando comigo, os outros estão no Pará, né? E vamos dizer assim que tá dando só eu trabalhando no iFood tá dando. Vai Certo. ver. Se bem que como na loja que tu falou, né? Tipo, 15 horas é como se fosse 2 empregos, né? Então, tu tá fazendo Isso. 2 empregos em um. Tô fazendo 2 em 1, é como eu digo. Quando eu trabalhava no mercado ali, né? Era 8 horas por dia, mas em compensação era um salário por mês, entendeu? Certo. Aí no iFood bem dizer, é 24 horas, pode ser 2 e meio, mas é 24 horas na rua. Eu digo 24 horas porque tu vai parar ali 11 horas da noite, meia-noite. Às vezes a gente chega até 2 da manhã, entendeu? Só chega em casa pra dormir, de manhã tomar um cafezinho e sair pra rua de novo. Então é bem dizer 24 horas. A realidade é que se você não viver pro iFood hoje, né? O iFood É, não vai mandar rotas para você. Então, é uma coisa que eu percebi também, que quanto mais você se dedica no aplicativo hoje, né? Mais ele te recompensa, vamos dizer assim, te mandando novas rotas, né? Então, é uma coisa que não funciona se não for dessa maneira, né? Se você não se dedicar ali 100%, como você falou, né? 24 horas, você não vai ter um número de rotas que seja satisfatório para você cumprir com os seus compromissos financeiros, né? é isso aí. Um exemplozinho que eu vou te dar. Segunda-feira, ótimo pra mim. Comecei ali às 8 da manhã, levei até meia-noite. Terça-feira, também ótimo. Comecei às 8 da manhã, levei até 1 da manhã. Ontem, quarta-feira, também a mesma coisa. 8 da manhã até meia-noite. Hoje eu já não estou agendado, não agendei nada. Já comecei ali 10 e meia para 11 horas e até agora não sei que horas são, mas entre 6 a 7 corridas que eu fiz de segunda a quarta, hoje eu fiz 3, Hoje entendeu? tá osso mesmo. Ou seja, é aquele negócio, o cara tem que dar o sangue para poder ganhar a corrida, senão não Sim. gera, não vai. E hoje agora são 3 horas da tarde, o Max. A gente conversou mais cedo ali, agora eu vou trazer o pessoal aqui. O Marcos está aqui, né, cumprindo o papel dos entregadores da pista, porque é uma reclamação que a gente escuta muito. O entregador ele não se sente representado, né, nas entrevistas, nos podcasts, né, porque na maioria das vezes quem está falando lá são entregadores mais conhecidos, são famosos, influenciadores, né, e muitas vezes o que a gente passa na rua, né, não é mais a realidade para aquela pessoa que está sendo entrevistada, né. Então acaba não tendo essa referência, né, contemplada nessas pessoas. Então, a gente escolheu aleatoriamente o Marcos, apesar, né, e isso acontece por conta do trabalho que a gente já vem fazendo já de união aqui na região da Grande Florianópolis, mas acabou da gente se conhecer, né, o Marcos, mas o Marcos atendeu uma rota de um pedido no iFood, né, que a gente fez aqui. Ele veio aqui, o pedido era para ele, o pedido ficou para ele, tá? E ele vai receber um valor aí de R$ 50 para recompensar esse momento que ele está parado aqui, que ele não vai estar rodando, certo? Para ele dar essa atenção aqui para a gente. Ele não sabia de nada disso, ele simplesmente veio atender a rota. E ele está aqui agora falando com a gente, passando a visão aí do entregador real, né, verdadeiro, que está sofrendo aí o dia a dia, né, as dificuldades que a gente está passando hoje dentro do aplicativo do iFood. É isso aí. Tanto foi surpresa pra mim que eu já cheguei contigo brincando logo, não foi? Foi. Eu cheguei logo brincando, fazendo umas coisas ali. Quando ele me falou, já foi já com o celular na minha testa já ali. Eu digo, então bora. Bora junto que tamo junto, meu filho. Não, é isso aí mesmo. Fiquei muito feliz, né, cara, sinceramente, porque foi você que é um cara que já acompanha a gente, né, nessas lutas que a gente faz, né, então já conhece o trabalho, né. Esse podcast agora é mais uma ferramenta que a gente vai trazer, né, para nossa categoria, para expor os nossos problemas, né, para a gente poder, né, amplificar a nossa voz, as nossas reclamações, né, levar as nossas demandas e dar oportunidade para quem é da pista de É verdade, isso né? aí. É um podcast que vai dar certo e vai abrir o olho de muita gente, ó. A gente espera poder trazer outras pessoas Informações também aqui. que muita gente não tem vão passar a ter agora com nós. Boa. Falando em informações, vamos entrar no assunto polêmico aqui, ô Marcos. Eu vou pular aqui um pouquinho da Manda. autonomia. Talvez a gente fale no meio dessa pauta aqui. Regulamentação. Você falou que ia dar polêmica porque você... É, eu. Fala pra nós aí. A maioria deles são contra o meu pensamento, que eu sou contra, Uhum. entendeu? Porque eu já tô amarrado com o iFood. Então eu acho que regulamentando ali, eu vou ficar mais amarrado ainda vou ter aqueles, como é que se diz, horas de trabalho que eu vou poder trabalhar, entendeu? Sim. Tipo uma obrigação. Tá. Então, vamos entender aqui.
Na tua visão hoje, se a gente regulamentar, você vai ter que cumprir um horário, vamos Cumprir dizer um assim. horário, aí, não sei, o meu pensamento, né? Vai ter que cumprir um horário, vai ter que, vamos supor, se eu quiser levar até meia-noite ali, 1 hora, já não vou mais poder, porque eu tenho aquele horário certo para cumprir, entendeu? Tá, aí você está Sobre falando de uma limitação de jornada. isso. Tá, Eu acho que vai ser assim, né? Vão querer limitar nosso horário para trabalho, certo. por isso que Mas, eu sou contra. certo. Então, na tua Até o visão, momento de alguém abrir minha mente para ver outras coisas, né? Mas por enquanto eu sou contra por causa disso. vamos começar a falar aqui por pontos, né? A questão do horário, né? Negócio de cumprir horário, cara. Muita gente tem medo da regulamentação e existe uma confusão também com a regulamentação, porque na verdade nós temos 3 pontos, né? Um deles é a regulamentação que estava sendo tratado em 2023 e 2024 acabou ficando de lado por conta das Lembro. eleições e tudo mais. Mas essa regulamentação, ela é uma regulamentação dos aplicativos, entendeu? Depois eu vou fazer um gancho com o que está acontecendo em São Paulo hoje e a grande confusão, porque infelizmente a gente é manipulado pelos nossos representantes políticos, né? Por quê? Porque hoje nós não temos nossos representantes que a gente escolheu, entendeu? A gente tem lá representantes que foram escolhidos, financiados pelas grandes empresas, entendeu? E isso acaba influenciando no nosso trabalho, porque na hora de aprovar leis que trazem benefícios para nós, a gente acaba não conseguindo apoio, entendeu? E acaba sim a lei sendo criada e favorecendo para aquele político, por aquele político que foi ajudado pela empresa. Então, quem que ele vai ajudar na hora de dar o A voto dele lá? empresa, né? Claro que a gente nunca vai ter alguém ali de frente para debater com nós também. Sempre vai puxar pro lado da empresa. Exatamente. Então, esse que é um grande problema. A regulamentação que era para ser, que aconteceu em 2023 em Brasília, que era para ser dos aplicativos, acaba sendo levado para o trabalhador, entendeu? Então, ao invés de eles regulamentarem o aplicativo, a empresa, eles querem regulamentar o trabalhador, entendeu? Eles querem colocar regras e querem colocar situações onde o trabalhador acaba pagando o preço disso tudo, entendeu? Então, e é o que está acontecendo em São Paulo agora também. E nós estamos tentando puxar para um outro lado, entendeu? Nós estamos tentando buscar melhorias do trabalho, entendeu? E valorização. Porque se você fala, vamos regulamentar. Não, vamos regulamentar a empresa. Quem está trabalhando Isso. irregular é a empresa. Porque a empresa, grande parte do lucro dessa empresa está indo para fora do nosso país, não está ficando aqui, certo? E quando ela coloca o trabalhador na rua, ela não tem responsabilidade sobre ele. Elas falam que tem um seguro e tal, mas você sabe que é difícil do cara acessar esse seguro e o valor também que é oferecido por elas pelo seguro é mínimo, entendeu? E muitos também não sabem nem como chega a esse seguro, né? Exatamente, até porque as empresas não fazem questão de divulgar isso, né? Porque se elas divulgarem isso, elas vão ter mais prejuízo, porque vão ter mais pessoas acionando, mais pessoas tendo acesso ao seguro, e isso acaba gerando um custo maior para eles. Porque querendo ou não, nosso trabalho é muito perigoso. Exatamente. Querendo ou não, toda semana, quase todos os dias, tem um motoca no chão. Infelizmente é assim, Sim. entendeu? A gente então vê eles vão isso. ter um prejuízo bastante se eles forem... O prejuízo ele já está existindo, né? E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque só não está sendo a empresa que está pagando, né? Mas o nosso sistema público de saúde, ele está sendo puxado até a última. Aqui Sistema público de saúde, nosso próprio bolso, quando a gente quebra uma moto, quando a gente se acidenta, quebra a moto, não é o sistema que vai pagar, sai do nosso próprio bolso, entendeu? Sim. Então, Não, mas eu as digo empresas não estão o nem... próprio atendimento, entendeu? Porque isso cai na conta do cidadão, certo? O cidadão contribui e aí na hora que você se acidenta, que nem aconteceu comigo, eu tenho esse dedo quebrado aqui, eu acho que você, não sei se você chegou a acompanhar quando eu me acidentei. Eu acompanhei, Então, eu fiquei 3 meses, certo? nós somos parceiros de dedo quebrado. É isso aí. Infelizmente, né, cara, tem que rir para não chorar. Mas quem pagou isso daqui foi o sistema público. Eu não teria condições jamais de fazer isso aqui privado, entendeu? Então, aqui nessa cirurgia teve um custo. O tempo que eu fiquei lá internado, que foi 1 semana, para poder conseguir essa cirurgia, teve um custo, né? Porque é um leito que ficou lá à minha disposição. Depois, os 3 meses que eu demorei para me recuperar, também teve um custo. E as empresas, elas não arcam com isso, né? Depois, se você for pela via judicial, você consegue até um valorzinho até mais interessante, até fica a dica aí, rapaziada, procura a associação aí da sua região, independente de que lugar do Brasil que for, certo? A associação vai ter um jurídico para ajudar vocês, né? E esse advogado do jurídico vai ajudar vocês a conseguirem, né, uma indenização que seja mais justa, né, do que essa que, por padrão, o aplicativo oferece. Então, já fica a dica aí. E
E Marcos, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão do horário ali, cara. E se eu falar para você que mesmo que a gente não estivesse falando da regulamentação do aplicativo, tá? Que fosse a questão da regulamentação e ela fosse mais para um lado de vínculo, vamos dizer assim, que é hoje como as empresas tratam a gente, né? Porque como você me falou mais cedo, se você não trabalha para a empresa, né, ela não te manda a rota, né? Então, automaticamente a gente entende que tem uma punição. Qual que é a punição? Se você não se dedicar a ela, ela não vai te mandar a Ela não rota. manda a rota. Então, não é uma coisa natural, entendeu? Não é uma coisa justa, vamos dizer assim, no ponto de vista da autonomia, né? Porque o que as empresas oferecem hoje é autonomia. Elas dizem que nós somos autônomos, né? Porém, na hora que a gente vê, como você falou aqui na prática, não é isso que a gente enxerga, né? Porque se você tem que ficar aí 15 horas para poder ter uma renda bacana, né? Então, isso aí não está te dando a liberdade que eles prometeram, né? Eles estão te grudando cada vez mais dentro da plataforma, certo? Então, assim, dentro da legislação hoje, tá? Existe um contrato chamado contrato intermitente, tá? O que esse contrato fala? Ele fala que mesmo que você não cumpra um horário pré-determinado, entendeu? Você ainda teria todos os seus direitos pagos pela empresa que te contratou, mesmo que ela só te chamasse de vez em quando, entendeu? Então, tipo assim, Marcos, ó, essa semana você trabalhou 3 dias e cada um desses 3 dias você trabalhou 6 horas, entendeu? Então, nessa semana você trabalhou 18 horas. Essas 18 horas, no final do mês, elas são contabilizadas, são colocadas lá na folha de pagamento da empresa. A empresa iria te pagar esse valor das 18 horas, seja em hora, seja em taxa, entendeu? Isso daí é um acordo, um acerto da empresa com o trabalhador. Isso daí é uma coisa que tem liberdade de negociação, entendeu? E a limitação de jornada que você falou, na verdade, ela trabalha de uma outra maneira. Por que que hoje você tem que fazer 15 horas? Não é porque você é um cara que não quer ficar em casa ou porque você gosta de estar na rua, entendeu? O que acontece é que hoje você só consegue um valor razoável se você ficar essas 15 horas. Então, na verdade, a regulamentação ela propõe o quê? Que você receba um valor justo para você não precisar ficar essas 15 horas, entendeu? A regulamentação ela propõe que você receba um valor justo e aí, por exemplo, hoje, na legislação, a limitação que a gente tem é 10 horas. Tá? Você pode ficar 8 horas na rua e mais 2 horas extras. Então, no caso, seria 10 horas. Então, qual que é a proposta? A proposta é que você fique 10 horas e que dentro dessas 10 horas você já consiga suprir as suas necessidades, entendeu? Só que as empresas, isso que você vai falou... ser bem difícil, filho. Então, mas é aí que tá. O jogo em 15 horas já quase não supre, imagina em 10 horas. Mas é porque não paga bem. Quanto tempo que a gente tá sem um reajuste de taxa? Vamos falar sobre taxa. Quanto tempo que a gente está sem um reajuste de taxa do iFood? Quase 2 anos. A taxa, eu acho que todos vão concordar comigo. Isso é até uma vergonha falar dessas taxas. O mínimo mesmo era para ser R$10 a taxa. No mundo justo. No mundo justo. O problema é que... No nosso mundo, 6,50, ainda tem gente que tem uma coragem de dizer assim, tá bom. Às vezes tu não roda 1 km, 2 km para ganhar 6,50. Não tá bom, cara. Então, você sabe que você me conhece bem dos grupos, você vê eu falando, né, cara? Muitas vezes o pessoal fica chateado, que eles falam que eu defendo muito o motoboy, defendo muito o entregador. Mas é que eu acho que assim, cara, existe um jogo, entendeu? Existe uma situação onde a empresa tenta fazer voltar para nós a culpa da precarização, entendeu? Como se a gente fosse culpado por aceitar essas taxas medíocres, né? Que essa que é a palavra. Como se a gente fosse culpado pela situação que tem hoje. Mas, cara, se você sai pra rua um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e você vê que a realidade é essa, que só tem taxa de 6,50, entendeu? Que final do mês o negócio é punk mesmo, você vai se acostumar a aceitar isso. E é onde eles trabalham, com essa cultura do entregador, de aceitar tudo, entendeu? Pra poder render no final do mês um valor que ele consiga pagar suas contas. Como eu ia terminar aqui, ó. Tem alguns aí que falam, eu tento colocar na cabeça deles, 6,50, mas tu vai pegar uma rota ali de 1 km, pô, tu vai ganhar 6,50 por 1 km. O cara não vê que tem rota que tu pega ali, 500 metros, tu vai ganhar 6,50. Tu vai pegar o pedido, tu passa meia hora, 20 minutos, 40 minutos para pegar o pedido para levar esses 500 metros, entendeu? Sim. Aí o cara pensa, eu vou ganhar 6,50 em 500 metros. Tá, mas e os 40 minutos que tu ficou parado ali? Sim. Aí muitos não pensam nisso. É por isso que eu acho muito injusto, entendeu? Então, uma outra coisa que a gente poderia incluir aqui numa questão de regulamentação,
mesmo que você seja contra, é a questão da gente valorizar o tempo à disposição. Eu não sei se você sabe, né? Eu sou membro da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo. A gente fez essa briga lá em 2023 em Brasília. Sei, tô sabendo. E a gente, inclusive, foi responsável por não permitir que esse projeto de lei que saiu, que hoje vale para os motores de aplicativo, que ele esteja valendo para os entregadores também. Então, hoje a gente não tem uma regulamentação para os entregadores. Essa regulamentação ela só vale para motorista. E uma coisa que a gente brigava lá era sobre o tempo à disposição. E as empresas, de novo, elas não foram sinceras quando elas deixaram que essa narrativa subisse, foi a questão da hora trabalhada. O que as empresas queriam que nós aceitássemos, né? Que nós aceitássemos um valor base de R$17 por hora. Olha só. No que desde já eu já deixo bem claro que eu sou totalmente contra. Exato. Nós também. Por isso que a gente não aceitou. Aí a gente falou, não, ó, talvez, né, para outra categoria de trabalhadores isso seja interessante, mas para nós, nesse momento, não é interessante. Então, a gente dividiu o grupo de trabalho e a gente falou, ó, a partir daqui, vamos tentar construir uma outra coisa. E aí, qual foi a nossa contraproposta? A nossa contraproposta foi o seguinte, bom, já que vocês, empresas organizadas aí, e aí quando eu falo isso, são pelo menos umas 20, 30 empresas grandes que estavam lá nesse grupo de trabalho do governo. A gente falou, bom, vocês querem falar sobre tempo à disposição, sobre hora? Então a gente não quer hora trabalhada, que vocês chamam hora trabalhada, mas para nós é hora em rota. Porque a hora trabalhada é todo o tempo que você está à disposição. Você consegue fazer uma coisa quando você está com o aplicativo do iFood ligado? Não consigo. Até para mim comer ou fazer aquele velho lanche que a gente fala, né? Sim. Eu tenho que desligar, porque se tocar e eu recusar vai ficar pior ainda, que eu só vou receber chamada depois de 30, 40 minutos se eu recusar uma chamada. Exatamente. E isso as empresas não assumem. Então a gente falou, bom, a nossa visão é diferente. A gente não acha que existe uma hora trabalhada, porque para nós toda hora com o aplicativo ligado é trabalhada, entendeu? Então o que a gente propõe? Vocês querem falar sobre hora? Então, já que vocês não querem abrir mão disso, a gente quer hora logada. Ou seja, vocês querem pagar a gente por hora, o governo está afim de comprar essa briga também, a gente talvez aceita. Mas, para a gente aceitar, vocês vão ter que pagar de quando a gente liga o aplicativo até a hora que a gente desliga o aplicativo. E a gente não quer R$17. A gente quer começar nossa proposta com R$35, que foi a conta que a gente fez, que é o tanto que a gente gasta com a nossa moto para rodar, é o tempo que a gente tem em hora, é o tanto que a gente pode rodar, porque com certeza se eles pagarem por hora, eles vão arrumar um monte de rota pra gente, né? Ah, isso aí pode A ter gente não vai ficar certeza. parado. Então a gente imagina que dentro de uma hora a gente vai andar pelo menos um valor proporcional a R$35. Eles falam, não, mas isso é muito alto, que não sei o que e tal. Aí a gente pegou e foi. Isso no meio da regulamentação para frente. Então, a gente chegou lá no final da regulamentação, eles falaram, olha, e se a gente falar sobre hora logada, a gente, né, propôs para eles, sobre hora logada a partir de quanto? Aí o representante deles falou assim, ó, olha, o nosso modelo de trabalho não contempla a hora logada. Então, não tem jeito, a gente não aceita esse tipo de proposta. Só que se você for ver na franquia, o que eles estão fazendo? Eles não estão pagando o pessoal da franquia a hora logada? Estão pagando... O pessoal da franquia, ele recebe hora logada, recebe bem mais promoção que a gente, você sabe. Entendeu? Então significa que o iFood, de certa forma, mentiu. Porque se ele falou que não tinha como e agora ele tá pagando... Tem como e dão conta de pagar sem nem coçar o bolso, mano. Pois é. Lá em Curitiba, eu tive a oportunidade agora recente de trocar uma ideia boa lá com os irmãos. Eles recebem R$7 por hora num sistema chamado Subpraça. Entendeu? Que o iFood já tentou colocar em outros lugares do país. R$7 por hora e mais as taxas. Só que daí qual que foi o esquema? Lá eles baixaram a taxa mínima de R$6,50 para R$4. Então o cara recebe R$7 por hora, mas a taxa mínima deles é R$4, entendeu? Então, tipo assim, a empresa sempre arruma um jeito de jogar para poder continuar tendo lucro e deixar a gente cada vez mais amarrado. Entendeu? E outra coisa que eu ia te falar. Não adianta só ter o tempo logado ali. Entendeu? O cara gasta na moto freio, pneu, gasolina, óleo. Entendeu? Então, se eles fizessem isso, eles iam mandar muito mais rota pra gente rodar. Entendeu? Sim. Não ia ser mais aquele gasto de tu. Em 1 hora de tempo, tu pegar ali 2 rotas, 1 rota. Entendeu? Sim. Em 1 hora de tempo, eles iam dar um jeito de tu fazer 5 rotas. Sim. Haja desgaste em moto.
entendeu? De um jeito ou de outro, a gente ia ter que crescer nossos gastos. Por isso que a gente entende que um valor menor que 35 por hora não teria nem como a gente começar a conversar. E o iFood queria pagar 17 por rota, entendeu? Por hora em rota. Como se a gente só trabalhasse enquanto a gente coletasse o pedido até o momento da entrega do pedido, entendeu? Aí já imaginou? Como eu disse, hoje, mais de 3 horas logado, eu fiz 3 corridas. Então, 2 vergonhosas de 6,50. Passei 30 minutos ali naquele... Um restaurante ali. Passei 30 minutos lá. 6,50. absurdo. É um absurdo, filho. Aí Mas- o cara pede um mínimo de 10 reais. Os caras dizem que não pode pagar. Vou te dar um exemplo de como pode pagar e sem nem coçar o bolso deles. Eu sou contra e é muito difícil eu pegar corrida dupla. 3 reais. 3 reais. Sai 3 reais o segundo pedido. Sim. E os caras aceitam achando graça, cara. Eu acho incrível isso. Esse foi o aumento que o iFood disse que deu pra nós, você sabe, né? Eles falaram que Sei. em 2024 o aumento foi esse aí, de 1,50 para 3 reais. Foi um aumento para quem não tem visão. Exato. Porque se a mínima é 6,50, tu já pensou tu pegar 2 pedidos por 9,50? Não, já tá perdendo dinheiro. Entendeu? 2 é 13. O segundo pedido sai por 3 reais. Independentemente de qual KM tu vai pegar. Sim, Se tu for bater os KM ali com 1,50 que eles dizem, entendeu? sim, O segundo pedido vai sair a 3 reais. Então quantos eles não estão lucrando por aí? exatamente. Quantos motoca que estão aceitando corrida dupla? Mercado, 5 corridas por 30 reais. E Aí os caras vêm dizer que não dá para pagar nossa taxa. não, e tem mais, né? E quando você, por exemplo, pega uma entrega dupla, você, vamos dizer assim, é um modo de falar, mas você tá tirando uma entrega minha, que tô do outro lado parado, certo? Justo. Eles não pagam os 6,50 para ti, mas vão pagar 3 para mim pegar uma dupla. Exato. É um lado que eu não pego. E vão me deixar parado, igual você falou, 3 horas pra fazer 3 corridas, Isso né? mesmo. E aí, daqui a pouco acontece o inverso. Daqui a pouco eles mandam 2 corridas pra mim e aí eles vão te deixar parado, entendeu? E aí no final das contas tá eu brabo, tá tu brabo, porque nós estamos fazendo dinheiro. E aí a gente não consegue se organizar pra entender quem que é o causador dessa treta toda. Que no final das contas, a gente tá falando aqui sobre o aplicativo iFood, é o iFood. Porque ele deixa a gente indignado, daí a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como, com quem ficar indignado e no final das contas a gente acaba um contra o outro, entendeu? A gente começa a se enxergar como concorrente. Os motoca tem um apelido para mim, um cabeça dura. Como eu digo, essas rotas duplas aí, o iFood podia acabar. Podia, mas quem podia acabar era nós, entendeu? Sim. Era simplesmente parar de pegar. Ah, mas se eu não pegar, eu não vou trabalhar o dia todo. Vai, filho, vai. Eu não tô pegando e eu tô trabalhando, tô fazendo, entendeu? Sim. É 3 reais a mais que você vai pegar num pedido. Pô, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, que o próximo vai ganhar os 6,50. O Sim. iFood não quer assim? É só não pegar, mas eu acho incrível que os caras continuam pegando. Então, a mesma coisa mercado. Pega 5 entregas de mercado. Pra que os caras fazem isso? Ah, ganhamos um baú. Vocês não ganharam um baú. Entendeu? Vocês estão pagando o baú e vão pagar o resto da vida enquanto tiver no iFood. Aquele baú nunca foi dado. Sim. Nunca. Ainda mais aceitando um monte de entrega numa 3, uma rota 4, só. 5 entregas de mercado. Aí enche o baú e a moto. Se Os você caras não fizer isso pensam. aí, 2 semanas tá pago o baú. Né? Aí, 2 semanas não. Na primeira semana o cara já pagou o baú. É, Já se- pensou 5 entregas? Aí 30 reais, 35 reais, 5 entregas. Vai ter entrega que não vai sair nem a 3 reais. Marcos, mas assim, ó, vou de novo, Alexandre, o defensor. Seguinte, mano, a gente tem uma outra pauta aqui, cara, que é muito importante e tá sendo estudado no país inteiro, cara, que chama adoecimento mental, tá ligado, mano? E aí talvez ela responda um pouco disso, sabe? O porquê que o entregador, por conta própria, não consegue recusar a entrega, entendeu? Não consegue se organizar e se unir para fazer esse tipo de enfrentamento que a gente precisaria, entendeu, mano? Porque tu imagina, o cara, por exemplo, que largou o emprego dele, né? Porque ele pega o começo da conta dele ali, né? O iFood larga um monte de entrega para ele se empolgar, né? Eu da vida. Meu começo foi maravilhoso. Eu cheguei a Então. fazer 2.000 numa semana. Então, aí você Eu vai digo, lá quer saber meu emprego que deu um tempo aí, meu filho. Isso. Foi só ilusão, meu velho. E aí depois fica complicado, mano. Tem dia que você vai dizer, pô, eu não aceito rota dupla, né? Mas isso aí é no final de semana quando tá bombando. Aí no começo da semana o cara já pensa assim, puta, mas já tá tocando rota dupla. É 9,50, mas pô, se eu não aceitar isso daqui, eu vou recusar e aí daqui
uma hora vai tocar de novo pra mim, entendeu? E eu sou bem diferente e provo agora. Se tu ver aqui quantas chamadas eu tenho, quantas recusadas, Eu tô com um bocadinho aqui também. só chamada dupla. Sim. Não aceito. Mas mas é o que eu tô dizendo, o pessoal tem medo, entendeu? E aí o que acontece? Por conta do cara ser dependente do aplicativo, e o aplicativo não quer admitir isso, ele fala. Você viu aquela pesquisa, né? Eles falam que a gente é 3%, parece que não é isso? De entregadores que trabalham, se dedicam o tempo todo no iFood. Pô, cara, o tanto de gente que eu vejo na rua aí, cara, esse número pra mim, ele tá muito fora, velho. Tem eu muita. quero saber cadê o resto, porque dos meus amigos, e olha que tu sabe que nós tem amigos. Sim, pô. Eu não vejo um com esses 3% só. Todos se dedicam 100%. Pois é, cara. A maioria é 100%, se não é 95%, 90%. Sim. A gente quase não para em casa, a gente quase não vê família. Eu encontro o cara de manhã coletando na farmácia. Aí enquanto meio-dia o cara coletando sei restaurante. Lá, um restaurante, a marmita, né? Chega à noite, lanche. Isso. De noite nós estamos lá no McDonald's lá empenhado, né? E aí, pô, como é que o cara trabalha só 2 horinhas por dia se nós estamos se encontrando de manhã, meio-dia, de tarde, de noite? Como que pode isso? Mais uma coisa, não me fala em Mac, cara, que faz tempo que eu não pego Mac. E hoje eu fui pegar, já deu aquele BOzinho ali, entendeu? A gente, pra acabar com o problema do Mac, que é outro assunto que eu acho que vai puxar pra frente aí, Sim. é só... Não precisa fazer briga, nada, é só não pegar Mac. Eu quero ver se eles não vão resolver esse problemazinho deles. Então, vamos falar sobre o McDonald's, então. Nada contra a empresa, né? Nada contra. Não estou aqui querendo puxar nenhum tipo de movimento contra o McDonald's. Mas o que a gente está falando aqui, né, Marcos, é sobre o nosso dia a dia e os problemas que a gente enfrenta. E por coincidência ou não, no McDonald's é o maior número que acontece isso. Inclusive, agora recentemente, né, os entregadores do iFood aí receberam, assim como eu recebi, o Marcos recebeu no aplicativo um aviso, né, de que tem um sistema já disponível para o McDonald's para ele avisar sobre o pedido pronto e que a cozinha seria uma cozinha mais inteligente e tal. Isso. Procurei lá naquele mapa lá, só não vi Floripa, vamos ser justos. Então, mas... Não vi Floripa. O iFood alega que já tem disponível para todo mundo. O problema é o seguinte, será que o restaurante está querendo usar? Não, o problema é o seguinte, e eu afirmo, o restaurante não usa. Então... Não é que ele não... Ele simplesmente não usa. Aí é complicado, né? O exemplo melhor, aliás, não precisa nem ter exemplo, todo domingo nós vemos isso. Domingo era o quê? 8h30 da noite, eu passei lá, tinha quase 30 motocas, só pro Mac. Sim. E aí, quer dizer, que é só o Mac, vamos puxar os motoboys só pro Mac, aí todo mundo fica lá 30, 40, 50 minutos, 1 hora de tempo esperando, e haja motoboy chegando, 30 motoboy pro Mac, e o resto do pessoal, o resto do restaurante. Sim. Vão ficar sem motoboy? E fica. E aí é onde eles lançam promoção para poder trazer os outros motoca pra rua, né? Que nem eu digo, não é sobre o Mac, né? É sobre o atendimento dele só do motoboy, entendeu? Sim. Porque nós cansa de ver lá o Drive. Uhum. Drive é um carro atrás do outro saindo. Entendeu? E como é que não dá pra atender o Drive e não dá pra atender os motoca? Drive é um carro atrás do outro. Chegou, vai saindo. Chegou, vai saindo. Motoca não, tem que chegar e passar 40, 50, 1 hora de tempo. Eu não sei se você trabalhou no Natal e Réveillon, você chegou a pegar o McDonald's Não peguei, mas graças a Deus eu não peguei Natal e nem Réveillon, nem... Eu não pego, principalmente em tempo de promoção, eu não pego Mac. Cara, eu peguei... Sou bem claro, não pego. Eu peguei no Réveillon, cara. Eu tinha feito, acho que era mais... Quanto que tava pagando? Mais 12? Não, Era mais 10. Mais 10. Mais 10, né? No Réveillon, Natal também foi a mesma coisa. Mais né? 10 também. Isso. Aí, pô, eu tinha feito uma moeda legal, cara. Durante o dia eu não fiz iFood, fiz só naquele período da promoção. Pô, porque Réveillon também, né, cara? O cara tem que aproveitar com a família, né? Tem que ficar um pouco ali, mas pensei, pô, mas ali nesse momento eu vou ter que tirar uma casquinha, né? E, pô, eu fiz uma grana legal, assim, entendeu? Daquele horário. Acho que era Natal, Ano Novo... Das 6 às 10, acho que era isso, né? Era, Era das 6 às 10 e no dia mesmo das festas, né? Funcionava até 6 horas da tarde. Isso. Trabalhar o dia todo. Isso, mas aí o dia que pagou bem, que eu fiz, pelo menos, foi no dia 1º, né? Dia 1º e no dia 26. Isso. E aí, o que aconteceu? Pô, eu fiz um dinheiro legal, daí eu pensei, cara, tá ligado aquela besteira que o cara faz assim, a última, dane-se, vou aceitar. E eu não tinha aceitado nenhuma do Mac, e o Mac tava puxando até da Palhoça, entendeu? Os caras da Palhoça pra ir pra lá. Pô, cara, eu aceitei. Era a última entrega também. E também tem aquela coisa, né? Vou aceitar a última pra garantir esse 10 da promoção. Isso. Mano, sabe quanto tempo que eu fiquei, cara? 2 horas.
Fiquei 2 horas no Mac da Presidente Kennedy. 2 horas. E colocando pilha pros motoca lá e os caras saíam com o pedido, entregava e voltava, cara. Eu falo que vocês são malucos, cara. O cara ficou esperando 1h30. Como é que ele Agora- volta aqui, cara? Agora eu vou te chamar de maluco. Como é que tu me fica 2 horas, tu sabendo que a partir de 1 hora tu só ganha uns 10 reais de taxa? Então, mas o que É acontece? outra coisa que não dá pra entender. Como é que a pessoa fica 2 horas de tempo, como você ficou 2 horas de tempo, sabendo que Então, tu pode ficar até 5 horas, tu vai ganhar só aqueles 10 reais de taxa. então, mas daí tu vai ficando, né? Porque aqui, o meu caso lá tinha promoção do mais 10. É, Entendeu? e aí já sabe, desalocou, perdeu promoção, não sabe nem se vai ganhar a metade Isso, do entendeu? deslocamento. Aí eu pensei assim, dane-se, né, cara? Já tô aqui esperando. E aí, É minha última, vou nin- passar a noite aqui. Não, e depois da promoção eu não ia mais fazer nenhuma, entendeu? Eu cheguei em casa meia-noite e meia, cara. Aí eu pensei, não, pô, até meia hora eu espero, né? Tá pagando mais 10 da promoção aí, mais o 10 da taxa e tal, pô, beleza. Aí, daí tu chega na meia hora, pô, já esperei meia hora, né, cara? Vou esperar até 1 hora no máximo. Cara, e aí vai passando, vai passando, vai passando. E aí eu também tava querendo ver se a raça ia fazer alguma coisa, entendeu? Se de repente, pô, daquela vez ali o pessoal ia se indignar e tal. Eu falei, pessoal, vamos se organizar aí, cara, vamos fechar esse drive-thru aí, porque tá saindo, o drive-thru tá saindo direto, entendeu? Vamos seguir. Mas o pessoal não quis, entendeu? E aí eu fiquei esperando. Fiquei esperando ali na última e demorou 2 horas, cara. Fui lá, fiz a entrega. Acho que deu 30 reais, se eu não me engano. Foi 10 da taxa, foi 10 da 10 da promoção taxa, 10 da promoção, e 10 mais da a tua espera. corrida. E 10 da espera também. Foi. Aí deu 30 pila. Mas, pô, 30 pila pro cara ficar 2 Há horas 2 parado. horas não compensa. Não, pô, entendeu? Aí, pô, fui embora e tal. Mas passei por essa experiência, porque eu nunca tinha esperado. Mano, vou ser bem sincero, cara. Se eu chego num lugar e eu vejo que tá demorando, o motoca fala que tá demorando, geralmente eu já desaloco. Eu não espero nem os 15 minutos, tá? Vou te falar bem a Uma real. perguntinha aqui que a gente sempre debate ali. Tem quando tu pega aquela bela corrida, tu diz essa aqui é a boa. Tu chega no meio, o iFood simplesmente tira da tua tela. Uhum. Aí tu acorda bloqueado, 24 horas. Quando não vem a tal da saúde da conta, no amarelinho, tome cuidado, senão vai pro vermelho, é bloqueado permanentemente. Tem algum projeto pra isso? Tem alguma cobrança pra eles? Então, mano, assim, ó, nós temos 2 caminhos aí, entendeu? O primeiro caminho é a gente entrar em contato direto com o iFood, tá? E até tem alguns irmãos aí que já vêm me procurando pra gente fazer isso. A gente tem um acesso ali ao sistema deles, do iFood mesmo, a gente manda ali as informações do entregador e aí a gente pede pra rever o caso, né, e desbloquear a conta. Algumas vezes dá certo, entendeu? Algumas vezes não dá. E a gente tem o outro caminho também, que é o que eu falei mais cedo aqui, que é a questão do jurídico, entendeu? A gente pegar e acionar um advogado, e agora a gente já tem um advogado bom aí para ajudar os motoca, tá disposto a ajudar a gente mesmo, o doutor Ítalo. Ele vai estar fortalecendo aí a rapaziada daqui da Grande Floripa, inclusive vai ser ele que vai cuidar do nosso caso da ponte aí, vai ajudar a gente a avançar com essa pauta da ponte para resolver. Mas é isso, cara. Ou a gente tenta desbloquear direto com o iFood, que a gente tem esse contato com eles, por enquanto ainda, não sei como é que vai ser, depois da gente brigar tanto. E depois a gente tem a via judicial, que daí a gente pega e aciona o advogado, e o advogado faz isso através da justiça, entendeu? É, porque querendo ou não, é uma preocupação que pessoas que nem eu, que já vive pro iFood, bem dizer, né? Sim. Pô, a minha ficou no amarelo, porque eu tava chegando na frente da casa do cliente, na frente já. Quando eu fui desligar a moto, que eu olhei, cadê o pedido? Você não está mais com essa rota, qual foi o problema? Eu digo, eu que vou saber. Aí simplesmente fui, não ia buzinar pro cliente, não ia nada, saiu da minha tela ali. Sim, Liguei a moto de novo, o iFood já tocou outra corrida em cima. sim. Aí eu fiquei com a minha bag cheia, né? Que nesse era como é que eu posso dizer? Era um tipo um mercado ali, um mercadinho. Um Uhum. monte de fruta, coisa com a minha bag cheia. Aí o iFood foi e tocou logo outra em cima. O que é que eu fiz? Não vai caber na bag. Vou ter que dispensar. Dispensei, desliguei o iFood, fui em casa deixar as coisas. Quando eu liguei de volta, no outro dia, tá no amarelo. Tome cuidado da sua conta, porque você pode ser bloqueado permanentemente. Eu entendo que isso é um erro do aplicativo e que você não poderia ser penalizado de nenhuma maneira. Isso. Como eu digo, já tava na frente da casa do cliente. Não sei se foi o cliente que cancelou. Não sei o que aconteceu, entendeu? Simplesmente saiu da minha tela. Sim. Só isso que aconteceu Isso faz muito tempo isso já? Já conseguiu recuperar a conta? Já tá e no... já tá no verde de novo.
Então, mas fica a dica aí, Tá se com você 1 mês e meio, mais ou menos. tiver algum conhecido aí que passou por isso, entendeu? Manda ele entrar em contato, que a gente fortalece Já nisso aí. tem um ali já pra entrar em contato contigo, então. Boa, Já. boa. A dele tá no amarelo justamente por causa desse mesmo problema. Ele Isso. tava indo pra coleta, sumiu da tela dele, no outro dia, Não, já no amarelinho, mandando ele tomar de conta, porque senão ele ia ser bloqueado. não, se não tem Porque o BO, motoca não tem culpa, cara. O cara Não, tá indo pra entrega, aí o iFood simplesmente tira da tua tela. sim, Não tem o que fazer. por isso que existe a rota de devolução, né? Se o iFood mandar a rota de devolução e aí o cara não for devolver, aí é uma outra coisa, certo? A dele foi assim, a dele chegou lá, chamou o suporte e tudo, era pra mandar devolver, só que não mandou, a dele só tirou. A minha Sim. não, a minha não cheguei a acionar suporte, nada, Sim, só caiu direto. só caiu direto e pronto, foi. Sim, aí é culpa mesmo do iFood, do aplicativo, entendeu? Vou até pedir um printzinho dele hoje, mesmo eu ainda te mando ali pra te Tá, te massa. ver lá. Tá, o pessoal aí também que estiver assistindo, pode chamar lá no Instagram, alexandresantos.sc, tá? E pode mandar uma mensagem lá, a gente fortalece aí. Se não for daqui da nossa região, a gente passa aí alguém que seja, que tem esse contato do iFood aí, que possa ajudar vocês também, certo? Manda mensagem lá que a gente tá à disposição. E o pessoal de Floripa aí, encontra nos grupos, é só dar um salve aí que a gente fortalece também. Seja via judicial ou seja direto no iFood lá. E deixa eu puxar um assuntozinho aqui pra nós de São José, Centro, Trindade. Traduzindo, atravessar a ponte. Sim, Dor de cabeça do Estúdio Luz. Hoje sim, mesmo eu te mandei lá o print do que eu fiz, né? 15 km por 17 alguma coisa. sim. Não é isso? E aí, tem algum projeto? Estão falando com o iFood? Então, cara, assim, ó, pra ser bem transparente, tá? Faz uns 3 meses, mais ou menos, que a gente conseguiu encaminhar com uma representante do iFood, uma diretora do iFood, diretora de impacto social, tá? A gente encaminhou um teste, certo? Com 15 entregadores, tá? Esses 15 entregadores tiveram adicionado na sua conta um modal diferenciado, um modal moto-baú, antes de chegar aos baús. Foi liberado um modal moto-baú para que ele tivesse um valor, uma forma diferenciada de ter as rotas lançadas, entendeu? Que era justamente para a gente poder testar se essa solução que o iFood encontrou estava funcionando ou não, entendeu? A gente fez um teste de 1 mês, se eu não me engano, e não resolveu, entendeu? E aí, além de não resolver, eles ainda mandaram um monte de baú pra gente, né? Porque eles perceberam que o pessoal aceita corrida de baú, entendeu? Então, a gente foi prejudicado 2 vezes. Mas então, a partir disso, a gente avisou pra eles, olha, não funcionou e tal, precisamos resolver isso porque nós estamos perdendo dinheiro, mano. Entendeu? Nós estamos, tipo, tendo prejuízo direto. Então, a gente encontrou uma outra solução e aí agora a gente já vai avançar com isso. Você tá convidado já, eu já lancei lá no grupo a ideia que a gente vai acionar juridicamente o iFood, certo? Para que ele se explique, né, por que está acontecendo isso, né? Por que ele está ciente desse erro, que o trabalhador está sofrendo prejuízo e por que ele não resolve, entendeu? Nós vamos fazer isso via judicial, nós vamos fazer isso com advogado, né, com ações independentes, né? Ações cada entregador vai ter a sua ação, uma ação individual, e depois a gente vai reunir isso daí e fazer uma ação coletiva, entendeu? Porque a gente entende que se o aplicativo está ciente disso e não resolve, né, ele está ciente que está dando um prejuízo para o trabalhador, que é o que está acontecendo. Só para explicar para o pessoal que não sabe o que a gente está falando aqui, em Florianópolis a gente tem 3 pontes, tá, de acesso da ilha com o continente. É a ponte Ercílio Luz, que é a ponte que estava fechada e foi reformada e voltou agora em 2021 a ser permitida a circulação de veículos, só que não é permitida a circulação de motos, é somente carros e ônibus, né? A ponte tem um chão, né, que é um piso, que é uma grade, então fica muito liso, pelo menos o que eles alegam é isso, e não tem firmeza para você sequer descansar o pezinho da moto, porque é uns quadradinhos que encaixa, é uma grade que encaixa o pezinho ali, então você não consegue deixar a moto parada. Enfim, não é possível passar de motocicleta. Inclusive tem placa de sinalização lá, tem guarda multando. Não é possível, é proibido passar com a moto na ponte Ciro Luz. E a gente tem outras 2 pontes, que é a Pedro Ivo Campos, né, e a Colombo Salles. Só que essas pontes elas têm uma distância de pelo menos uns 3 km de diferença entre a Ciro Luz. Então, quando você
faz uma entrega do continente para a ilha ou da ilha para o continente, você precisa passar na ponte, na hora do iFood montar a rota para mandar no seu aplicativo, ele considera que você pode passar pela ponte Ercílio Luz. Então vai dar um valor ali X. Vamos dizer que vai dar 5 quilômetros. Ele calcula pela Ercílio Luz e manda. Exatamente. Só que na hora que você vai fazer a sua rota, como você está de moto, o próprio Google Maps já reconhece que a moto não pode passar pela ponte Ercílio Luz. E aí ele vai te montar a rota por onde? Pelas outras pontes. E essa rota, ela vai dar mais ou menos 8 quilômetros, vamos dizer, essa rota de 5. Então você vai ter que andar 3 quilômetros a mais. Então você está perdendo. E aí a gente foi buscar essa solução com o iFood e eles não resolveram. Então, por isso, já respondendo a dúvida do Marcos, agora a gente vai começar a buscar essa solução por outro lado. Você já está convidado a participar com a gente nesse grupo aí, entendeu? A gente vai mover ações individuais e depois tentar mover uma ação coletiva com os entregadores da nossa região aqui. E é uma coisa que já era para eles terem resolvido, né? Até porque eu sou um que não curto fazer rota para lá, nem de lá para cá. Que nem essa aí eu peguei, mas tu viu lá que eu até bati os prints, eu peguei Sim. só para me ver mesmo, para me bater as contas ali. Deu 15 km e para ele deu 10 e pouco. Entendeu? E assim, ô Marcos, não vale a pena realmente, é isso que Não você está vale a falando. pena. Porque vamos dizer assim, você perder sem saber que você está perdendo é uma coisa, né? Agora você perder já sabendo, sabendo, cara, pô, você tá aí dando... não dá, filho. Não tem condição, Eu né? todo dia, eu aqui, os meninos daqui de São José aqui, de Serraria, da proximidade aqui, Uhum. todo dia nós recusa 5, 6, 7, até 10 chamadas para ir pro centro. Por quê? Não é porque a gente não vai, não gosta, não... é justamente por causa disso. Porque a Sim. gente sabe que a gente vai andar 3, 4 km a mais sem ganhar. Não, aí não tem Então a como. gente prefere não ir, a gente dispensa. E aí, o que você acha? Além dessa solução, você acha que uma paralisação seria uma solução? O que você tem a dizer sobre paralisação? Vamos para essa nossa última pauta aqui, que é a pauta, acho que é mais polêmica de todas, né? A paralisação é aquela... faltando aquele engaixamento entre nós mesmos, né? Sim. Como eu digo, para resolver problema do MEC, não precisa paralisar, não precisa chegar lá fazer bagunça. É simplesmente não pegar MEC. Para resolver isso aí, entre nós mesmos, é simplesmente um dia fazer ele sentir no cotovelo mesmo. Ó, hoje vamos deixar de 6 da manhã até as 10 da noite em casa, vamos curtir família, entendeu? Vamos sair, vamos para uma praia. Ah, não tem dinheiro para ir para praia? Fica em casa, curta a família, faz o almoço, faz uma janta. Tenho certeza que muitas esposas aí vão gostar, ó, os filhos também. É só fazer isso, não precisa brigar, não precisa ir pra rua, nada. É só desligar o aplicativo, ficar em casa, só isso. Um dia, eu creio que eu também preciso muito, né? Lógico, todos precisam. Mas um dia, eu creio que não vai dar pro cara morrer de fome ali, bem dizer. E nessa situação, você não acha que o iFood é capaz de liberar ainda mais conta que está pendurada aí para ser liberada numa situação dessa para botar o pessoal novato aí para rodar e fazer essas entregas? É, como eu digo, eu até preferia. Pode liberar, que aí eles vão ver esses novatos tudinho fazer o que nós faz. Não faz, filho. Mas depois você não acha que essas contas novas liberadas não vai acabar prejudicando na nossa demanda no dia a dia aí, no final de semana, sei lá? Não. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Em real, eu sou assim. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Sim, não, eu te entendo que tem espaço, entendeu? Mas eu quero dizer, porque a demanda é uma coisa que depende do número de pessoas que tem à disposição, certo? Então, tipo assim, para o iFood liberar mais contas, ele teria que ter mais pedido, certo? Porque o que acontece, ó, hoje nós estamos no último dia, é o último dia do mês? Penúltimo. Agora me diga aí, tu acha mesmo que o iFood ia abrir a mão, liberar várias contas por causa de 24 horas que nós estamos parando? Tu acha mesmo que ele já não tem lá aquela demanda toda para os entregadores que já estão na rua ali, bem dizer, 24 horas? Se nós paralisar ali um dia só, tu acha mesmo que eles iam abrir a mão e lascar aí mais 1.000 entregadores na rua? Então, cara, sinceramente... Sabendo que no outro dia não ia ter chamada para ninguém? Então, mas sinceramente eu acho que tem, tá? Porque o que o iFood precisa? O iFood precisa de gente para fazer a entrega. Por quê? Porque ele tem contrato com o restaurante e ele tem a obrigação, certo, de ter entregador à disposição para fazer a entrega. Se a gente anuncia uma paralisação e não tem entregador, o iFood é obrigado a arrumar um entregador de algum jeito, entendeu? Então, tipo assim, ele tem até, né, possivelmente, um contrato onde prevê multa, entendeu? Então, tipo assim, ó, se o iFood não tiver
entregador disponível para atender o McDonald's, Madeiro, entendeu? Burger King, né? Essas franquias grandes, é possível que ele receba uma multa, entendeu? E esse prejuízo que essas lojas sofram acaba encaminhando para o iFood. Então eu acho que, como uma situação prática, o iFood poderia sim liberar essas contas para poder atender. E aí, mas daí no outro dia, cara, no outro dia vai prejudicar nós, não eles. Porque para eles, quanto mais conta na rua, é melhor, entendeu? Porque mais fácil ter um entregador novato que aceita uma corrida de 6,50 para rodar os 4 quilômetros, ou uma rota dupla de 9,50, entendeu? É mais fácil o novato aceitar do que o pessoal mais velho, entendeu? Então eu acho que... Como eu digo, a maioria que está fazendo isso são os novatos que estão entrando agora. Exato. Então quando a gente faz uma situação da gente só ir para casa, entendeu? Sem levar a conscientização para o entregador lá na porta do McDonald's, lá na porta do shopping, talvez a gente abra margem para o cara pegar e sair na rua a primeira vez. Imagina, num dia de paralisação, vai um motoboy novato lá, aí ele, toca uma atrás da outra. Claro, né, cara? Ninguém tá rodando. E aí ele pensa, não, isso aqui eu quero pra minha vida, entendeu? Vai o Marcos da vida há 3 anos e meio atrás aí. Vou largar o meu emprego. Vou largar meu emprego, vai. Então, e aí é mais um sofredor, entendeu? Então, assim, eu acredito que tenha pessoas dispostas, entendeu? A trocar ideia, que nem a gente tá fazendo aqui com outros entregadores. Então, o que eu idealizo como paralisação é que a gente possa ir para frente dos estabelecimentos, entendeu? E explicar por que está sendo paralisado, entendeu? Pedir a compreensão do cara, pedir para ele desalocar a corrida também, entendeu? Irmão, vai, sei lá, vai para um lugar onde não tenha essas lojas aqui que a gente está fechando, entendeu? Vai rodar em outro lugar, desliga o aplicativo, vai para casa, sim, entendeu? Sim, agora eu entendi, mas eu tô nesse teu mesmo pensamento. O que eu quis dizer não é para a pessoa ficar em casa. Sim. Tô falando que quem não quiser ajudar, como tu tá falando, vamos lá na porta do Mac lá. Sim. Aí tem gente que vai dizer assim, já que eu não vou trabalhar, o que é que eu vou fazer lá? Vou estar lá só perdendo tempo. Essas pessoas que não querem, fiquem em casa, mas fiquem com o aplicativo desligado, entendeu? Isso. É isso que eu tô falando. A gente tá na mesma linha, só deu uma desviadazinha. Que bom, entendeu? Que a gente concorda nisso, então. E o que você acha de qual dia da semana que você acha que seria um bom dia para fazer uma paralisação? Bom, pela demanda, um bom dia para nós seria na quarta. Mas pela demanda pro iFood, lógico que seria no sábado, né? Certo. Uma sexta, um sábado. Mas eu acho que eu concordo com você na quarta-feira aí, cara. Eu acho que... A quarta-feira pra nós seria ótimo. Porque pensando assim, o cara tá com um troquinho no bolso, né? O cara recebeu, então o cara já tá mais tranquilo, né? Então, o psicológico já vai... Já no sábado e sexta, que é o dia da gente ganhar o dinheiro ali um pouco mais, já não seria muito bom parar, entendeu? E na quarta-feira, por exemplo, você teve a oportunidade de trabalhar na segunda, na terça, né? Pra fazer um cascalhinho Dá uma esticadazinha na segunda e na terça ali, e na quarta nós damos uma parada. Isso. E aí, se realmente parou mesmo, tu não fez nada o dia inteiro, ele tem quinta, sexta, sábado e domingo para recuperar. Isso, muito justo. Não fez nada? Tem quinta, sexta, sábado, domingo, é só dar mais uma esticadazinha. Sim. Na outra semana dá uma descansadinha, aí começa ali de novo às 11. Na verdade, o que a gente estaria fazendo era organizar a folga do motoca, né? Que se a gente, vamos todo mundo parar na quarta-feira, mas vamos parar para nós não trabalhar. É como se nós estivéssemos tirando a nossa folga na quarta-feira, né? Dá uma esticada na segunda e terça e depois, final de semana, a gente recupera. E aí a gente consegue conscientizar os nossos irmãos de pista aí e consegue mandar um recado para o iFood, né, cara? Porque quando a gente dá prejuízo para as lojas, a gente acaba incomodando o iFood, porque as lojas vão reclamar com o iFood. E aí, cara, nosso contrato que a gente tem... né? Vocês falaram que não ia faltar entregador e agora nós estamos sem entregador aí, com um monte de pedido acumulado. É o que eu falei mais cedo, não adianta bater de frente com o iFood. É só chegar e fazer o que nós dois estamos debatendo. Desligar o aplicativo, a loja não vai ter entregador para ir lá coletar, os pedidos vão começar a se acumular e eles vão para cima de quem? Da gente? Não, eles vão para cima do iFood. Cadê os entregadores? Sim. Entendeu? É exatamente isso. E você acha que... sobre essa questão de paralisação, você acha que quanto tempo que a gente precisaria mais ou menos para se organizar para poder fazer uma paralisação bacana? Assim, você viu que a gente já montou os grupos por região ali, que é justamente para isso, né? Para a gente poder se conhecer, a gente poder se organizar. Mas quanto tempo você acha? Assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Cara, com a união 30 dias era o bastante para nós se organizar, cara. Uma quarta-feira, entendeu? Basta só apagão. O quê? Fazer um apagãozinho numa quarta-feira. 30 dias, um vai passando pro outro, entendeu? Sim. 30 dias é o bastante. Não é possível que em 30 dias o entregador não fale com o outro, o entregador não fique sabendo, o entregador, mês que vem, tal dia, vai ter uma paralisação aí, como é que é? Aí um vai passando pro outro.
Certo. E você acha que faria diferença se a gente fizesse só aqui ou se existisse uma movimentação nacional, por exemplo? Você acha que ajudaria? Nacional ajudaria, né? Mas só pra cá eu acho que é o que a gente consegue. Palhoça, Centro, São José, Florianópolis, só Floripa. E hoje, se você fosse falar de 3 pautas principais para a gente poder fazer paralisação, o que você acha que mais incomoda o entregador hoje? O que mais incomoda, taxa de 6,50, espera no cliente, a espera no cliente e a espera no restaurante, né? A espera do cliente que eu digo é, como hoje mesmo já aconteceu. Cheguei lá, passei aqueles belos 20 minutos, 5 minutos já para mim já é o bastante. O cliente ficar ciente que ele já sabe, ele fez o pedido, ele sabe que a gente está indo até ele. Então 5 minutos é o bastante. Aí a pessoa chega, o entregador chega, 5 minutos. O iFood me vem com mais 15 minutos. Eu com 18 minutos a pessoa me chega dizendo que estava em outro local, entendeu? Sim. Como é que faz o pedido e vai para outro local? Não Aí eu fiquei lá os 18 minutos, não ganhei nada, fiquei os 18 minutos lá parado no solzinho bonzinho. A pessoa me deu o código, vazou, pronto. E aí? Fica por isso. O certo, o máximo era 5 minutos. Eu acho também que... E eu acho que devia... Quando você desalocasse, depois desse tempo, né? Você teria que receber um valor, uma meia entrega, pelo menos, entendeu? E uma coisa que não tá mais acontecendo no iFood, que eu mesmo foi ontem, tive 2 chamadas. Uma foi aqui do... Como eu tô com baú, né? Uhum. Peguei o Giaz ali, vim lá do Estreito. Quando eu tô saindo da BR aqui, o que foi aconteceu? Saiu a chamada da minha tela. Cadê a tal do deslocamento que eles pagam? Não pagou. Não pagou. E muitos, tem muitos aí. Se tu for ver, muitos eles não estão pagando mais o deslocamento. Entendeu? Porque geralmente quando acontecia isso, tu vai receber teu deslocamento. O cara recebia. Que nem comigo eu já recebi vários. Só que agora eles não estão pagando mais, não tem mais como a gente entrar em contato ali e falar sobre o deslocamento. Então, já vamos deixar anotado isso aqui para nós reclamar na próxima oportunidade e nós já vai junto. Nós já vai fazer isso aqui. Se for pesquisar ali, vai ter vários entregadores que vão te dizer a mesma coisa. Eles vão, se deslocam, quando chega no restaurante, o do Giaz. Eu cheguei lá, o rapaz disse lá que tava conversando com o cliente, porque faltou alguma coisa, ou tinha que trocar alguma coisa. Ele disse, eu acho que esse pedido não vai sair. Eu digo, cara, pra mim desalocar fica feio, então tu cancela aí alguma coisa. Ele disse, não, agora nós estamos conversando com o cliente. Beleza, desci. Quando eu tô descendo, o iFood vai e manda aquela bela mensagem. Você não está mais com essa rota, o que é que aconteceu? Sim. Entendeu? Aí eu fui lá, botei ok, fui ver, não recebi nada. Ou seja, eu ainda me desloquei, ainda passei mais uns 5 minutos lá ainda. Mas o iFood não tá pagando mais o deslocamento do cara. E com risco ainda da conta ser prejudicada. Com certeza a semana que vem vai ser, filho. Porque Certo. foram 2 vezes e hoje é a terceira. Falando em conta prejudicada, Marcos, a questão do pedido pronto, cara, eu tenho passado muito por isso, cara. De eu chegar no local, o restaurante dizer que o pedido tá pronto, entendeu? E o pedido não tá pronto, eles ainda tá preparando o pedido. De o cliente me mandar... Eu tenho cansado de discutir com o restaurante. Não, e o cliente mandar mensagem no chat, pô. Porque pra ele, eu já coletei o pedido, pronto. entendeu? Aí, a minha proposta, né, que eu tô brigando aí pra essa questão da paralisação, de incluir é o do pedido pronto. Sabe aquele código que a gente passa pra eles quando a gente vai fazer a coleta, o código coleta? A minha proposta é que eles não tivessem acesso ao código de coleta, entendeu? Mas que a gente passasse o código para eles e só fosse considerado que a gente coletou de fato quando eles colocassem o código lá, entendeu? Isso. Porque daí, sim, aí daria como pedido pronto. Porque eu não vou entregar o meu código se eu não ver o pedido na minha frente. Ele vai dizer, ó, o pedido tá aqui. Ah, qual que é o código? Aí eu passo o código para ele preenche o código lá e puf, aí sim, entendeu? Aí o pedido pronto, aí vai aparecer para o cliente, eu pego o pedido, coloco na bag e vou embora, entendeu? Então minha proposta seria que a gente pegasse esse código. Seria muito boa essa proposta aí, ó. Eu acho que é uma coisa que já tem, entendeu? Só apareceu pronto pro cliente ali depois que a gente der um código pro restaurante ali. Isso. Vai perguntar ainda tem o nome do cliente, né? Você vai dizer, você deu a saída ali, né? É o Marcos. Isso. Tô longe de fazer compra, viu?
É o Marcos. E aí você vai lá e já confirmou com o nome, né? Porque eu só consigo saber quem é o cliente depois que dá a saída, né? Ó, já confirmou, mas agora eu preciso que você confirme o código de coleta. Aí a hora que o cara preencher lá o código de coleta que eu passei para ele, aí sim, dá como pedido pronto, aí nós pegamos, vamos embora e o cliente tá ciente, entendeu? Então essa seria uma proposta aí pra gente estar colocando. Porque isso aí não é só contigo não, tu sabe que é em 90% de nós entregador, né? Sim. Porque eu também passo por isso todo dia. A gente chega, tá pronto. E ainda tem mais, tem uns restaurantes aí que a gente tá até combinando daqui de São José, o nosso grupo que nós temos aqui. Sim. De começar a dar um gelo neles. Deixa eu chamar de outro lugar, nós não vamos pegar mais não. A gente chega, olha lá, tá pronto. A gente vai perguntar, a pessoa diz assim, quando ficar pronto eu chamo. Ou espera lá na frente, pra que essa ignorância? Não tá errado. Aí a gente dá Acho uma que eu já sei discutida até de legal. quem tá falando. É. A gente dá uma discutida legal. Eu digo, quer saber, pra mim não ter mais dor de cabeça, eu vou parar de pegar esse restaurante. Vamos passar pros outros. Pronto, vamos dar um gelo neles aí pra ver se eles aprendem, entendeu? Não, muito bom. Marcos, sei que o papo tá bom, quer dizer, pra mim, pelo menos, tá muito bom. Pra nós foi tá muito ótimo, bom. meu filho. Mas a gente tá chegando ao final aqui, Marcos, do podcast. Eu espero que a gente possa levar essa conversa aí para outros entregadores, que sirva, né, para a gente melhorar cada vez mais a nossa profissão, para a gente descobrir caminhos, né, juntos, caminhos para a gente poder brigar por essa melhoria que a gente sonha tanto, há tanto tempo, né? Eu recebi aí 5 anos de iFood, eu recebi o bolinho do iFood, um desenho do iFood, assim, ó, parabéns, 5 anos de iFood, nada mais, nem um bombom, entendeu? E espero que a gente consiga contribuir aí, construir, né? Eu recebi você melhor. tá indo muito bem, continue sendo meu escravo. Não foi assim. Aí eles não iam ser tão descarados também. Mas, Marcos, você quer fazer suas considerações finais, então, pra gente encerrar o nosso podcast aí? Floripa Mete Marcha, podcast do Motoca. Floripa Mete Marcha. Só tenho a agradecer pelo convite, a surpresa. Me fiquei muito feliz mesmo de participar do primeiro, né? Sim. E que dê muito certo, que leve bastante informação, porque tem muito motoca precisando de informação na rua. Sim. E eu espero que dê muito certo e é isso aí, filho. Vamos pra frente, vamos pra frente. Massa. Pô, mano. Fechou? Satisfação, viu? Tamo junto aí, Marcos. Pessoal, acompanha aí nas redes sociais, tá? Floripa Mete Marcha, Alexandre Santos, SC. Quer deixar o teu Instagram aí ou tu é um cara mais discreto? Como é que é? Não, discretinho mesmo. Casado é foda. Tá certo. E a gente vai trazer outros motocas aí, vamos trazer lideranças também, vamos trazer o pessoal que é influenciador também, mas o importante é a gente saber isso aqui, ó. O Marcos Roberto, que é um entregador que a gente conhece da pista, quem roda em Floripa tá ligado. A gente trazer o problema da vida real mesmo do entregador, pra gente poder debater, discutir e ver de que jeito que a gente consegue melhorar a nossa profissão. Marcos, presente pra você aí, ó. Além daquela gorjeta bacana e do almoço, você tá ganhando aí uma caneca também do Floripa Mete Marcha. Essa você pode levar pra casa. Mais feliz agora. Você gosta de tomar um cafezinho da hora? E tá bom de tu começar a distribuir, tá? Tá, essa bag aqui, ó, vocês vão ver ela na rua. Já tô falando só do adesivozinho ali, já tão feliz pra nós botar em algumas bags aí pra dar um playgroundzinho bacana, entendeu? Boa ideia pra gente tirar aquela marca, né, e colocar... Se quiser me dar aí uns aí pra mim, que eu tenho bastante também. Vamos providenciar isso aí, rapaziada, fechou? Tá aí, ó, Floripa Mete Marcha, quando vocês verem essa bag na rua aqui, ó, é pra vocês entenderem que o trabalho tá sendo feito, ó, nós estamos aqui trocando ideia. Só dar um ok, um eu quero, que a gente leva pra vocês aí Fechou. Colocar na bag ali, ficar bonito. Massa. Fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto. Floripa Mete Marcha, o podcast do Motoca. Valeu. Só agradece, porra.